Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 581 – Sacrifício. Yi Dongmu não pensou muito, havia apenas um desejo profundo agora: derrotar o dólar. Yi Dongmu agarrou as adagas de cabeça para baixo como presas e fixou seu olhar no inimigo. Parecia estar totalmente relaxado, como se sua respiração tivesse alcançado um ritmo constante e ininterrupto. Ele caminhou lentamente para mais perto do oponente, mas não parecia um assassino sedento por sangue. Ele caminhou casualmente, como se estivesse apenas dando um passeio no parque. Sr. Long, o que acha desta luta? Fang Minquan, o comentarista, estava com um evoluído muito famoso que foi convidado para a transmissão. O Sr. Long era conhecido por qualquer pessoa que frequentasse a plataforma oficial dos evoluídos. Ele tinha mais de 100 anos e havia feito inúmeros vídeos didáticos para ajudar os novos evoluídos, ensinando a executar habilidades e caçar criaturas. Esses vídeos foram de grande ajuda para as pessoas normais, visto que reduziram os riscos que eles assumiam ao ascender ao segundo santuário. Seus vídeos eram inestimáveis para o desenvolvimento dos talentos e habilidades das pessoas, por isso virou uma pessoa de muito renome, respeito e admiração entre os evoluídos. Fang Minquan foi capaz de convidar o Sr. Long como convidado na transmissão, o que atraiu muito mais espectadores. Eles entraram na transmissão para entenderem com maior clareza os desdobramentos da batalha por meio das análises ao vivo dele. O Sr. Long olhou para os dois lutadores na arena e falou: "Eu não estudei muito sobre o Yi Dongmu, mas, quanto ao dólar, pesquisei bastante e analisei as gravações de batalhas. Sr. Long, pode compartilhar algumas das conclusões tiradas da sua análise estimada sobre o dólar? Estamos todos curiosos para saber o que podemos esperar dele nesta noite. Também estamos muito interessados em saber se o dólar está mesmo usando o lendário Gol Celestial. Qual é a sua opinião?" Fang Minquan perguntou. "É mais complicado do que parece. Passei muito tempo analisando os movimentos dele, e o que ele usa não combina 100% com o verdadeiro Gol Celestial. Também não é nenhuma réplica de alta qualidade da habilidade, na verdade, é uma imitação de baixa qualidade", o Sr. Long respondeu com certeza absoluta. Ansem teria admirado a análise dele se tivesse escutado, porque realmente só copiou a habilidade de forma vaga, e pouquíssimo veio de sua própria criação. "Então, o senhor tem certeza de que o dólar não está usando o verdadeiro Gol Celestial? Tem alguma evidência para apoiar a sua alegação?" Fang Minquan notou no bate-papo que havia muitos fãs do dólar desprezando a declaração dele. O Sr. Long também foi capaz de ver os comentários, mas respondeu com calma: "Não tive muita sorte na minha vida, mas, quando era mais jovem, tive a sorte de caçar com Fu Qingmei e testemunhei a totalidade da habilidade Gol Celestial. Aconteceu bem diante dos meus olhos." Após falar isso, ninguém disse mais nada sobre sua alegação. Se o Sr. Long testemunhou Fu Qingmei usando o Gol Celestial, então sua análise não poderia estar incorreta. Todos conheciam o Gol Celestial de Fu Qingmei, já que a habilidade ganhou popularidade dela. Neste momento, Yi Dongmu fez um movimento em direção ao Ansem. O Sr. Long, que estava observando o comportamento casual de Yi Dongmu enquanto caminhava, expressou surpresa absoluta. Na sua reação, deixou escapar: Sr. Long, o que está acontecendo?" Fang Minquan era um comentarista profissional, só que não entendia muito das técnicas de luta, foi por causa disso que não percebeu nada especial. O Sr. Long disse com admiração destacada na voz: "Se eu não estou enganado, Yi Dongmu está usando o sacrifício. Essa habilidade depende da força mental, não do poder físico. Se não conseguir focar a mente, mesmo se for um transcendente, não vai conseguir realizar os movimentos com eficiência." Uau! Parece uma habilidade incrível. Como o senhor avalia o desempenho dele? Fang Minquan perguntou. Habilidades de luta não são equações matemáticas.
Tudo é relativo no campo de batalha, e isso vale ainda mais para essa habilidade, que depende inteiramente da situação em que é usada. Não posso usar números para calcular o desempenho dele, tudo o que posso dizer é que Yi Dong-mu dominou de verdade o sacrifício. Esse jovem terá um grande futuro pela frente. Fang Minko então perguntou, meu conhecimento de habilidades de luta é limitado, então não tenho certeza do que é o sacrifício. É possível fornecer a mim e ao público uma explicação de por que o sacrifício é tão espetacular? Para usar o sacrifício, é preciso esvaziar da mente todos os pensamentos fúteis. Não pode sentir medo, preocupação, tristeza e nem felicidade. Sua mente deve se dedicar a um único propósito. Se conseguir isso, então pode alcançar o domínio do sacrifício, o que será de grande ajuda. Mas é mais fácil falar do que fazer. Alcançar o estado de mente singular e absoluta é algo que nem mesmo os antigos heróis do passado conseguiam alcançar com frequência. E temos que destacar que Yi Dong-mu ainda é muito jovem. Sua capacidade de canalizar o sacrifício por meio da mente pura e livre de pensamentos fúteis é raríssima. O Sr. Long ficou admirado de verdade. Fang Minko notou que o Sr. Long não estava falando em detalhes e não estava conseguindo explicar o que a habilidade sacrifício realmente fazia. Então, teve que perguntar, ainda não entendi direito do que se trata o sacrifício. A explicação mais direta que dei é que o sacrifício é um movimento. Mas não é qualquer movimento, é aquele que combina o céu com a terra. Cada passo que ele der acelerará seu ímpeto e aumentará o poder que pode alcançar. Quanto mais passos der, mais poder e impulso poderá usar. Se chegar a 100 passos, seu poder e impulso chegará ao máximo. Se isso ocorrer, não acho que exista alguém que possa impedir esse ataque. É mesmo tão poderoso assim? Se Yi Dong-mu der 100 passos, então o dólar perderá? Fang Minquan ficou estarrecido ao ouvir isso. O público que assistia à transmissão começou a discutir a habilidade entre si também. É verdade mesmo? Uau, parece tão mágico. Seguindo a lógica do Sr. Long, se Yi Dong-mu der 10.000 passos, então ele pode derrotar o mundo. Deve haver um motivo para o Sr. Long falar isso. Acho que faz sentido o que ele falou. Olhe para o impulso do Yi Dong-mu, está ficando cada vez mais forte. Meu coração está palpitando até mesmo agora. O sacrifício é mesmo tão poderoso? Oh, não. Dólar não sabe que Yi Dong-mu está usando o sacrifício. Ele deve atacar agora, antes que ganhe impulso demais. O Sr. Long negou com a cabeça e falou, é mais fácil decidir morrer por um propósito nobre do que realmente executar o sacrifício. Essa habilidade ainda precisa que o usuário mantenha o foco por toda a duração de ativação. Quanto mais caminha, maior a chance de ter uma mudança na fé e no foco. Se sua determinação for abalada por um segundo sequer, seu impulso diminuirá. É muito parecido com a guerra. No início, há muito impulso, mas quando os horrores da batalha aumentam, o guerreiro acaba sendo mentalmente abalado antes que perceba. Os seres humanos são seres sensíveis, e até mesmo estudiosos e gênios não conseguem manter a fé para sempre. O sacrifício mais longo que já vi foi de 100 passos. Mesmo que continue andando depois disso, o impulso só vai diminuir. Eu me pergunto quantos passos Yi Dong-mu será capaz de dar. Fang Minquan estava observando Yi Dong-mu com atenção. Depois da explicação do Sr. Long, os espectadores da transmissão começaram a contar os passos do Yi Dong-mu. Capítulo 582, o golpe final. 10 passos. 20 passos. 30 passos. Todos calcularam que a distância entre Yi Dong-mu e Ansem era de cerca de 50 passos. Se Ansem não atacasse, então seu oponente estaria bem na sua frente em aproximadamente mais 50 passos. Yi Dong-mu havia caminhado apenas 30 passos, mas seu impulso já havia aumentado bastante, até parecia que foi possuído por um deus. A cada passo, seu impulso aumentava. Cada passo era como a maré do mar, e uma forte sempre crescente rajada de vento soprava Ansem. A atmosfera era volátil, oscilando no precipício de uma grande tempestade.
No entanto, Ansem ainda não se moveu. Ele apenas observou Lee Dong-mu calmamente, mantendo-se firme contra as ondas. Bum! A cada passo, Lee Dong-mu estava gerando ondas cada vez mais ferozes que procuravam derrubar e devorar Ansem. Cada vez mais rápido, acelerando ainda mais, os passos do Lee Dong-mu estavam ficando muito rápidos, e agora estava a apenas 5 passos do Ansem. O impulso em seu corpo estava iluminando com algum tipo de luz angelical, que assustava os espectadores. Ele vai atacar! Todos pararam de respirar e observaram Lee Dong-mu sem nenhuma ideia de como atacaria. Mas, até mesmo agora, ainda estava segurando as adagas, apoiadas atrás do braço de uma maneira que sugeria que ainda não estava pronto para atacar. Quando a distância entre os dois lutadores atingiu apenas 2 passos, Ansem finalmente se moveu, só que em vez de avançar, decidiu recuar. Ele recuou como um barco a remo, que havia sido abalado por um mar tumultuado. Ansem voltou a encarar Lee Dong-mu com um olhar calmo, em forte contraste com a aparência feroz do último. Agora, estavam a apenas um passo um do outro. Um passo à frente, um passo para trás, parecia que nenhum dos dois se chocaria. Dólar, está recuando. Os olhos da multidão se arregalaram em descrença. Ninguém esperava que o dólar recuasse, não acreditaram nem mesmo quando viram. Dólar ficou com medo do sacrifício do Lee Dong-mu? Todos agora estavam se perguntando isso. Incrível! Dólar é um cara inteligente e fez a escolha certa, o Sr. Long elogiou a ação do Ansem. O senhor acha que o dólar fez uma coisa boa? Fang Minghong olhou para o Sr. Long com uma expressão confusa. Sim, foi um recuo inteligente, ele parecia animado enquanto continuava. Mais cedo, eu disse que o mais importante sobre o sacrifício era o impulso. Se atingir a capacidade máxima, só vai ficar cada vez pior. Lee Dong-mu já deu 53 passos e reuniu muito poder e impulso, então é uma péssima decisão o dólar atacar agora. Quando recuou, abriu várias oportunidades. Ele tem que continuar evitando Lee Dong-mu até o sacrifício enfraquecer, porque esse é o momento para atacar. Foi uma resposta incrível, que prova o quão esperto e sábio ele é. Depois de ouvir a profunda análise do Sr. Long, todos os espectadores entenderam. Isso significa que Lee Dong-mu terá que alcançar o dólar antes que seu impulso diminua, caso contrário, será difícil ganhar. É isso mesmo? Fang Minghong perguntou. Sim. O Sr. Long assentiu, a pessoa mais forte que já vi só conseguiu dar 100 passos. Se Lee Dong-mu conseguir alcançar o dólar com 100 passos de impulso, o poder desencadeado por um golpe dessa força pode ser inevitável. Algo que sem dúvidas vai acabar e aniquilar com o dólar. No entanto, se não conseguir alcançar até o momento em que chegar a 100, tem 90% de chance de que a vitória seja do dólar. Todos estavam focados nesses dois personagens, que estavam perseguindo um ao outro pela arena. Eles estavam nervosos demais para dizer qualquer coisa e mantiveram os olhos fixos nos dois como se tivessem se assustado com um trovão. Atualmente, estavam a apenas um passo um do outro. Se Lee Dong-mu desse mais um passo, sua adaga poderia ferir Ansem. Mas, mesmo dando cada último passo, ainda não conseguiu se aproximar. Ambos se observaram, movendo-se rapidamente. Eles eram como pássaros gêmeos, andando rapidamente 10 metros. 60. 70. 80. Todos contaram silenciosamente cada passo dado. Seus corações palpitavam com cada salto como se estivessem levando um susto. Por meio do poder do impulso e da força, a velocidade do Lee Dong-mu se tornou assustadora e ainda continuava aumentando cada vez mais. Lee Dong-mu pode mesmo alcançar dólar antes do 100º passo? Até mesmo Tang Zinliu ficou nervoso com as mãos suando. Lin Feng respondeu calmamente, 100 passos? Mas isso é apenas o começo. Estarrecido, Tang Zinliu olhou para Lin Feng e perguntou, o que isso significa? Olhe, Lin Feng disse apenas uma palavra e apontou para os dois lutadores na arena. 85, 90, 95, 100.
Ansem se virou e começou a andar, mas Lee Dong-mu não alcançou. Depois de dar o 100º passo, todos suspiraram. Lee Dong-mu estava transbordando com um poder irracional, mas a estratégia do dólar funcionou, visto que deixou muito difícil para o oponente usar sua verdadeira força. Depois de 100 passos, todos temiam que o impulso de Lee Dong-mu caísse ao ponto de ficar insignificante, e que seria incapaz de alcançar o dólar. Eles ainda pensaram que o dólar ia ganhar, mas seus fãs ficaram um pouco desapontados. Esta forma de vencer carecia da certa especiaria que esperavam, porque faltava emoção. Mas as pessoas então perceberam que depois de 100 passos, o impulso do Lee Dong-mu não enfraqueceu. Em vez disso, continuava aumentando em uma taxa assustadora. Ele era como um deus indo atrás do alvo com maior ferocidade. 110. 115, 120. Puta que pariu! É muito poderoso. É muito poderoso. Um sacrifício de 120 passos? E esse impulso feroz continua crescendo? Um homem tão jovem, mas tão talento, suas habilidades são insondáveis. A voz do Sr. Long estava tremendo ao ponto que era possível ver o entusiasmo na sua voz. A aproximação do Lee Dong-mu era feroz demais, e o coração de todos palpitava a cada passo dado. Um entusiasmo febril agarrou seus corações, como se Lee Dong-mu fosse um imã atraindo seus corações. Bum! 150. O corpo do Lee Dong-mu rachou o ar em dois, produzindo um som de trovão. Seu cabelo se arrastou ao vento com a perseguição, caçando Ansem como um deus louco do relâmpago. Seu corpo atingiu a capacidade máxima, e parecia que seria capaz de rasgar o espaço com um único golpe. 150 passos. 150 passos. O Sr. Long ficou sem palavras. Durante toda a sua vida, esta foi a primeira vez que testemunhou um talento tão fenomenal. E foi nesse momento que Ansem parou. Ele estava se movendo incrivelmente rápido, mas, quando parou do nada, virou uma montanha, permitindo que as ondas se despedaçassem contra seu corpo. Depois de todos esses passos, o impulso do Lee Dong-mu atingiu seu máximo. Morra! Nesta etapa final, Lee Dong-mu não se parecia mais com um ser humano. As suas adagas se moveram seguindo seu avanço feroz, com seus cabelos esvoaçando com os ventos violentos. Neste momento, todos entenderam que Dólar não estava recuando. Ele não temia seu oponente, não estava empregando a estratégia da qual o Sr. Long estava falando. Todo esse tempo estava apenas esperando que Lee Dong-mu atingisse seu auge e desencadeasse seu ataque mais poderoso. Capítulo 583. Esta vida, este mundo, este céu, esta terra, este único golpe. O público nos assentos não pôde deixar de se levantar e se inclinar para a frente, boquiabertos para assistir ao Lee Dong-mu executando o golpe final. O impulso e o poder de Lee Dong-mu atingiram a capacidade máxima, e agora as adagas finalmente se moveram. Elas viajaram a uma velocidade inimaginável, mais rápidas do que o vento. Não dá para tocar o vento, nem mesmo ver, de modo que o início e o fim desse ataque eram indetectáveis. Todos sabiam que Lee Dong-mu iria atacar, mas não acreditaram nos próprios olhos quando a hora chegou, visto que o ataque foi desencadeado do nada. Sua velocidade era tão grande que as pessoas não conseguiam seguir a lâmina e nem as mãos, mesmo assim, toda a audiência ainda suspirou de choque. Com esse momento fascinante, eles sentiram calafrios e ficaram pálidos, era como se os próprios espectadores sofressem o mesmo golpe. Podiam até não conseguir ver a trajetória da lâmina, mas ainda podiam imaginar. Eles a imaginaram voando pelo ar, clivando pelo pescoço do Ansem e deixando sua cabeça ser carregada pelo vento, dessa forma, pintando a arena de sangue. Na realidade, quando a rajada repentina de ventos fortes começou, a lâmina desapareceu da visão deles. Já era tarde demais quando perceberam. Golpe de vento! O Sr. Long gritou. Com os olhos arregalados, observou Lee Dong-mu desencadeando o ataque. Mas as pessoas não estavam mais prestando atenção na fala dele,
pois o foco do público e dos espectadores agora se fixaram no Ansem. Todos ficaram ansiosos pelo resultado. O poder assustador de um sacrifício de 150 passos havia se acumulado dentro de um único homem e foi entregue a um único oponente por meio de uma lâmina. Eles não conseguiam nem imaginar como Ansem sobreviveria. Recuar. Além de recuar, não sabiam como alguém poderia evitar ser o alvo de tal ataque. Mas então se perguntaram, quem poderia ser capaz de reagir e recuar a tempo de um ataque desses? Eles imaginavam que qualquer um tentando se esquivar do ataque teria a cabeça removida do corpo antes que tivesse tempo de reagir. Não dá para esquivar. Todos que se colocaram na posição do dólar e imaginaram o que poderia fazer ficaram pálidos, chegando à conclusão que nem conseguiriam ver a chegada do ataque. O vento não tem forma, mas uma adaga tem. Ansem não estava usando uma arma e, neste momento aterrorizante, colocou as mãos juntas como um Buda orando. Seus olhos nem sequer olharam para a adaga que vinha em sua direção, e, ainda assim, ele parecia muito calmo e relaxado, o que era um contraste fascinante com a aura furiosa e intimidante do Idongmu. Os espectadores ficaram desconfortáveis com isso. Dom. O ataque extremo do Idongmu, o golpe final do sacrifício e a lâmina que carregava todo o poder, foi pego e encravado entre as palmas das mãos do Ansem. Foi nesse momento que a tempestade parou e o ar se acalmou, o poder acumulado até agora sumiu. Assim, o silêncio dominou toda a arena, como se o próprio tempo parasse. O ataque brutal foi interrompido pelas mãos nuas de um homem. Todos ficaram de queixos caídos e até esfregaram os olhos por causa do choque absoluto. Ninguém foi capaz de acreditar ou aceitar que o ataque com tanto poder acumulado foi parado dessa forma. Era como se um caminhão a mais de 200 km por hora sofresse uma parada abrupta sem nenhum sinal prévio. O público se sentiu estranho e teve dificuldade de acreditar nos próprios olhos. Mesmo que um veículo estivesse a 200 km por hora, ainda levaria um tempo perceptível para parar. E mesmo que tal caminhão tivesse batido em uma parede, danos consideráveis seriam causados a ambos os objetos. Mas nada aconteceu aqui, tudo foi interrompido num instante. A distância da lâmina até a sobrancelha de dólar era de apenas 1 centímetro, mas, ainda assim, era uma distância enorme. Dólar era como um Buda que era capaz de operar e controlar tudo. Suas palmas tinham seu próprio céu e esse momento era para sempre. Mesmo que o céu estivesse caindo e o mundo acabando, nada conseguiria mover suas mãos nem mesmo 1 centímetro sequer. Era insondável, nenhum único som veio dos assentos da plateia, como se o cérebro de todos lá não pudesse reagir. Os inúmeros olhos dos espectadores apenas observavam aquelas duas pessoas em um silêncio absoluto. As mãos do Idongmu, ainda segurando as adagas, tremiam. O ataque, que era conhecido por matar qualquer coisa, nem sequer passou pela mão do inimigo. Era o fim para um assassino assim que fracassasse no ataque. Idongmu deu o seu máximo nesse golpe, mas o resultado não foi o esperado, de modo que perdeu toda a vontade de continuar essa batalha. Seu rosto ficou pálido como a neve e suas mãos tremiam tanto que não conseguia mais segurar a adaga. Ansem moveu a mão para agarrar a adaga, depois devolveu-a ao Idongmu e falou, eu reconheço o ardor por trás desse ataque. Esta vida, este mundo, este céu, esta terra, este único golpe. O corpo do Idongmu estava tremendo. Ele pegou a adaga e olhou com emoções conflitantes para Ansem. A batalha não continuou, porque Ansem saiu da plataforma virtual. Idongmu e Dólar partiram, os dois desistiram da batalha antes de determinar o vencedor, mas todos sabiam quem venceu. Eu reconheço o ardor por trás desse ataque. Vou chorar. Pobre Idongmu. Esta vida, este mundo, este céu, esta terra, este único golpe. Idongmu ficou honrado por ouvir isso. Aquele ataque foi tão poderoso, uma pena que usou contra o dólar. As pessoas sempre gostam mais de acreditar em si mesmas do que nos outros, é uma tragédia desta geração. Não chore, Idongmu. Nós vamos te apoiar para sempre. Em nossos corações,
Você é o rei assassino mais forte. Dólar ainda é o dólar. Fang Minquan deu um longo suspiro. Sentindo-se arrependido, ele falou, este ataque determina a vida e a morte, mas, por enquanto, eles são estranhos. Uma batalha travada por duas lendas, isso é algo que nunca mais testemunharemos. Todos perderam o humor assim que ouviram as palavras do Fang Minquan. Como Dólar e Idong Mu fizeram um acordo, eles nunca mais lutariam, logo, este foi o último combate deles. Sr. Long, qual é a sua opinião sobre esta luta? Fang Minquan se virou para o Sr. Long e perguntou. Esta vida, este mundo, este céu, esta terra, este único golpe, o Sr. Long repetiu essa frase e saiu da plataforma virtual. Todos que viram essa batalha reassistiram inúmeras vezes, mas não importava quantas vezes repetissem o vídeo, ainda ficavam sedentos por mais. Eles assistiram de novo e de novo, incapazes de parar. O que aconteceu com Lee Dong-mu é uma vergonha. Eu quero ver de novo o ardor por trás desse ataque. Preciso ver de novo. Pobre príncipe. Estou disposto a desistir de 10 anos da minha vida só pela oportunidade de ver os dois lutando novamente. Eu reconheço o ardor por trás desse ataque. Eu vou chorar, Dólar foi muito cruel e roubou a alma do Yin Dong-mu. Depois que Fang Minquan voltou ao escritório, organizou a gravação de vídeo da batalha. Não precisava de edição, só de um título e um artigo para acompanhar. Só que este artigo não era para Dólar, em vez disso, era para Lee Dong-mu. Rei assassino. Esta vida e este mundo nunca acabam. Este céu, esta terra e este único ataque. Para ver o reinado cruel todos esses anos, apenas o ardor do Lee Dong-mu é mais marcante. Isto é para o meu rei assassino favorito, Lee Dong-mu. Para o resultado desta luta, poucas pessoas mencionaram o Dólar. A maior parte da conversa foi dirigida ao Lee Dong-mu. Mesmo que não tenha vencido, o ardor por trás desse golpe tocou os corações de todos que assistiram. De modo que recebeu o título de Rei Assassino. Porém, quanto ao Dólar, ele já era uma divindade inigualável e as pessoas não tinham mais interesse em falar sobre ele. Capítulo 584 – Dragão de Escamas Vermelhas. Ver a batalha do Dólar é um saco. Quero ver Ansem lutar contra Lee Dong-mu. Dois assassinos lutando um contra o outro seria muito mais foda. Tang Zenliu se sentou no sofá revendo o vídeo da batalha final entre Lee Dong-mu e Dólar. Uma batalha entre dois assassinos seria muito fatal, Lin Feng disse com calma. É por isso que seria emocionante. Mas esses dois não têm rancor um com o outro, então a chance deles lutarem é muito baixa. O que é uma pena. Tang Zenliu ficou arrependido de não poder ver isso. As duas pessoas de quem Tang Zenliu falou estavam no abrigo, a 1 metro de distância. Eu vou caçar um dragão de escama vermelha. Quer vir junto? Lee Dong-mu olhou para Ansem e perguntou. Isso é muito perigoso. Ansem piscou. O dragão de escama vermelha que Lee Dong-mu mencionou era uma criatura poderosa de linhagem sagrada. Mesmo com os poderes que ambos possuíam, seria uma luta dificílima. É perigoso, e é por isso que vou. Lee Dong-mu se virou para sair enquanto falava. Então, vamos. Ansem sabia que o espírito do Lee Dong-mu havia sido esmagado. Ele não falou muito, apenas seguiu o outro até as encostas de uma montanha particularmente nevada. Lee Dong-mu matou as criaturas ao longo do caminho com um golpe. Vendo seu amigo com raiva assim, Ansem começou a acreditar que poderia ter sido melhor se tivesse entregado a toalha e perdido. Mas Lee Dong-mu era realmente poderoso, e se não fosse pela prática constante do Ansem do golpe de vento com ele, provavelmente não teria sido capaz de bloquear a habilidade. A vitória não foi totalmente justa, o que fez Ansem se sentir um pouco envergonhado. Em pouco tempo, ambos chegaram ao topo da montanha onde diziam que o dragão de escama vermelha residia. De longe, eles viram uma criatura que parecia um T-Rex nas encostas da montanha, enrolada e dormindo na neve. Como ainda não havia recebido um nome,
foi Li Dongmu quem chamou de dragão de escama vermelha. De acordo com ele, o poder e a velocidade da criatura eram altíssimos. E mesmo com armas de linhagem sagrada, suas escamas eram duras demais para penetrar. Ele veio aqui 2 vezes para tentar matar, mas falhou em ambas tentativas. Só que hoje Yi Dongmu estava claramente determinado a não perder de novo. Ele ia matar a criatura, custe o que custasse. Yi Dongmu invocou as adagas de alma de besta e correu na direção do dragão de escama vermelha. Ele estava gritando todo o caminho, o que fez Ansem suar frio. Nossa, você é um assassino. Qual o seu problema? Correndo com um grito de guerra como um guerreiro brutal. Ansem se sentiu desanimado, mas, ainda assim, invocou a espada da rainha cobra de gelo com olhos prateados e a espada divina antiga e correu para o outro lado do dragão de escama vermelha, que agora estava despertando do sono. Dom dom dom. As armas do Ansem e do Yi Dongmu estavam cortando o dragão de escama vermelha com uma ferocidade ardente, mas seus ataques só deixaram arranhões superficiais nas escamas, de modo que a criatura ficou ilesa. O dragão de escama vermelha era como um caminhão mecânico que continuava correndo para cima e para baixo nas encostas da montanha. Era tão rápido e feroz que Yi Dongmu e Ansem só podiam se esquivar toda hora, incapazes de atacar de frente. Atrai a atenção dele. Yi Dongmu deu a ordem para Ansem antes de correr para trás do dragão de escama vermelha. Por que você não atrai a atenção? Ansem se sentiu frustrado, mas ainda empunhou as 2 espadas para cortar as pernas do dragão de escama vermelha. Ele conseguiu obter a atenção da criatura e, sendo focado, foi prontamente perseguido por toda a encosta da montanha. Yi Dongmu encontrou a abertura perfeita e conseguiu pular na parte de trás da cabeça. Ele estocou várias vezes a criatura no pescoço, o único local que não era protegido pelas escamas grossas. Roar! O dragão de escama vermelha trovejou em agonia. Ele balançou a cabeça e jogou Yi Dongmu na neve, e depois as escamas vermelhas explodiram em chamas. Enquanto queimavam, as escamas se transformavam em cristal. Fudeu, está ficando furiosa. Corra! Ansem gritou e começou a fugir. Yi Dongmu podia estar de mau humor, mas não era estúpido. Ele se juntou ao Ansem e correu mais rápido que suas pernas aguentavam. Contudo, o dragão de escama vermelha estava furioso. Ele perseguiu os dois pelas montanhas e vales por mais de 50 quilômetros antes de finalmente ficar para trás comendo poeira. Yi Dongmu e Ansem sentiram como se suas pernas estivessem prontas para quebrar quando finalmente tiveram sucesso na fuga. Ofegando em uníssono, eles caíram no chão para descansar. Depois de um tempo, Yi Dongmu disse, você vai atacar o abrigo real? Sim. Ansem olhou para Yi Dongmu e continuou, quer se juntar? Tome cuidado com Qi Shilven. Depois que Yi Dongmu deu o aviso, ele se levantou e se virou para sair. Ansem permaneceu sentado na neve. Ele balançou a cabeça e disse, eu não sei se Qi Shilven convenceu Li Xinglun e Felipe a se juntarem a mim ainda, mas tenho que conquistar esse abrigo real assim que possível. Ansem permaneceu despreocupado com Qi Shilven. Com a raposa prateada ao seu redor na maior parte do tempo, ele sabia que nenhum evoluído poderia causar grandes danos, ninguém do outro lado dos campos de gelo, pelo menos. Diante do poder aterrorizante da raposa prateada, todas as conspirações seriam inúteis contra ele. Ansem então se levantou, mas notou algo se movendo na neve à frente. Ele ficou o mais imóvel que pôde, tentando enxergar melhor o que era. Ele viu algo se mover na neve e, depois de um tempo, uma grande tartaruga branca saiu de debaixo da neve pulverulenta. A tartaruga era bem grande. Depois que emergiu da neve, ela virou a cabeça para olhar em volta. Parecia estar procurando por algo. Ansem observou a tartaruga de uma boa distância, mas podia ver de onde ela tinha vindo. Atrás dela havia uma caverna de gelo que parecia ter sido inundada. A superfície da água era principalmente de gelo, e estava coberta com uma neve espessa, então era preciso prestar muita atenção para notar.
A grande tartaruga não estava procurando por Ansem e, depois de caminhar em alguns círculos, voltou para a caverna da qual havia emergido. Em seguida, mergulhou a cabeça na água. Se estava bebendo ou não, não dava para ver direito. Um tempo depois, a tartaruga recuou a cabeça e simplesmente olhou para a caverna de gelo. Ansem pensou que era uma visão estranha, então se sentou e continuou observando no maior conforto. Depois de um tempo, outra tartaruga saiu da água na caverna. Só que, comparada com a primeira tartaruga, esta era muito menor. Possuía o tamanho de uma pequena tigela de arroz. Depois que esta pequena tartaruga saiu da água, muitas outras apareceram. Na contagem final, 9 tartarugas saíram da água da caverna de gelo. Ansem, que estava escondido na neve, abriu os olhos e disse: será que são filhotes da tartaruga grande? Ansem estava ciente de que era uma tarefa difícil para as criaturas se reproduzirem. Ele só tinha visto o rosnador dourado, a tartaruga velha e o dragão de obsidiana darem à luz, e seus filhotes eram bem pequenos, geralmente tinham só um também. No entanto, esta grande tartaruga tinha 8 tartaruguinhas. Se fossem seus filhotes, essa quantia chegava a ser insana. Depois que as 8 tartarugas saíram para se juntar à tartaruga grande, ela os levou até uma ampla bacia abaixo da montanha coberta de neve. Observando o rastro por elas, Ansem não pôde deixar de admirá-las e achá-las bem fofas. Ansem não sabia os detalhes das tartarugas polares que acabou de ver e não fazia ideia de qual era o nível delas. Então, tudo o que fez foi se esconder na neve e observar. Depois que a tartaruga grande alcançou a bacia abaixo da montanha, ela usou as garras para cavar a neve. Ansem observou enquanto ela lentamente desenterrava cogumelos vermelhos. Então, quando as tartarugas menores chegaram, cada uma delas começou a comer animadamente a comida abundante. Capítulo 585 – Cogumelos Vermelhos. Ansem ficou surpreso, porque ver uma criatura levando os filhotes para comer era uma visão raríssima, uma que pouquíssimas pessoas teriam a honra de ver. Quando as tartarugas polares começaram a mergulhar na comida, o pipiar de um pássaro ecoou no céu, e logo um pássaro dourado apareceu. Como se estivesse procurando as tartarugas, desceu a uma velocidade altíssima com suas garras levantadas e prontas para capturar as presas. Pop! Antes do pássaro ameaçador chegar nelas, a tartaruga polar e grande disparou um feixe de gelo no inimigo. No segundo seguinte, o pássaro se transformou em um bloco de gelo. Da altura em que caiu, bateu no chão com força e se quebrou em nada além de pedaços. Puta que pariu! É uma super criatura. Ansem estava olhando para a tartaruga com os olhos arregalados. Esta foi a primeira vez que viu uma quantidade tão grande de filhotes de super criaturas em um só lugar. Havia 8 delas, e agora Ansem ficou com medo de até mesmo respirar. A última coisa que queria era que a tartaruga polar notasse sua presença. A raposa prateada era assustadoramente poderosa, mesmo sendo só um filhote, só que agora havia 8 filhotes de super criatura e a mãe delas. Coitado deles se elas considerassem Ansem hostil. Vendo o pássaro dourado se partir em migalhas de gelo, Ansem sentiu arrepios na medula espinhal. Com medo de respirar, ele se controlou ao máximo para continuar observando as 9 tartarugas comendo. Depois que as tartaruguinhas comeram os cogumelos vermelhos, os corpos das criaturas começaram a brilhar em vermelho. No início, as tartarugas eram tão brancas quanto a própria neve. Contudo, estavam escarlates agora. As tartaruguinhas eram muito jovens, como o tamanho sugeria. Assim, não podiam comer muito, de modo que ficaram cheias depois de comer um cogumelo do tamanho do punho de um homem. Mas a tartaruga grande estava com muita fome e comeu cerca de 10 cogumelos antes de ficar vermelha. Parecia que as tartarugas estavam todas satisfeitas, visto que a tartaruga grande enterrou os cogumelos vermelhos na neve novamente. Em seguida, ela levou as tartaruguinhas de volta para a caverna de gelo onde emergiram pela primeira vez. Ansem esperou até que todas tivessem entrado na caverna e nadado sob a água. A tartaruga grande entrou por último e,
antes de descer fundo, disparou outro raio congelante para selar novamente o gelo por onde haviam saído. Ninguém teria sido capaz de dizer que algo vivia lá embaixo. Ansem esperou mais um pouco e, quando confirmou que não havia mais movimento, correu para a área onde as tartarugas polares haviam comido e cavou o caminho até os cogumelos vermelhos do tamanho de um punho. Pareciam cogumelos que podiam ser cozinhados. Eles eram do tamanho de um punho e brilhavam com um clarão brilhante. Eles também emanavam um cheiro adorável, e Ansem apostou que deviam ter um gosto muito bom. Ansem costumava seguir um certo botânico e, por meio dele, aprendeu muitas das dicas e truques que se poderia usar para identificar plantas, ervas e cogumelos. Ele olhou para os cogumelos vermelhos e notou que restavam apenas 3. O resto já havia sido comido pelas tartarugas. Porém, a julgar pela aparência, não pareciam venenosos. Havia muitas plantas estranhas no abrigo que Ansem não ousava comer. Ele pegou um saco e um único cogumelo e depois guardou dentro. Ele levou somente um cogumelo consigo, pensando que poderia ser útil. Ele cobriu os outros com neve mais uma vez e invocou o rosnador dourado. Ele recolheu e juntou o corpo do pássaro estilhaçado e colocou em cima do rosnador dourado. Parecia uma criatura de linhagem sagrada, e mesmo que fosse apenas uma mutante, Ansem não queria desperdiçar, afinal, isso era o tipo de coisa gratuita que não poderia deixar passar. De volta ao Palácio de Cristal, Ansem pediu para Zero cozinhar a carne do pássaro dourado e então ouviu o anúncio. Carne de pássaro de asa dourada de linhagem sagrado foi consumida. 0 ponto de gene sagrado foi obtido. Como comeu muito pouco, não conseguiu aumentar seu total de pontos de gene sagrado, mas isso ainda deixou Ansem muito feliz. Podia não ter conseguido caçar o dragão de escama vermelha, mas a carne reunida do pássaro de asa dourada de linhagem sagrada compensava. Ele comeu uma refeição inteira do pássaro de asa dourada de linhagem sagrada, só que seu total de pontos não aumentou. Contudo, ainda havia muita carne sobrando, então Ansem preparou para comer tudo devagar. O pássaro não era tão grande, afinal, então imaginou que seria capaz de comer tudo em 10 dias. De volta à Aliança, Ansem achou uma maneira de entrar em contato com o professor Sam Mingua. Este tinha passado toda a sua vida no primeiro santuário de Deus, mas produziu resultados incríveis para o mundo da botânica, uma área da qual pouquíssimos tinham conhecimento. Ansem deu os detalhes do cogumelo vermelho que havia coletado e contou sobre as tartarugas. Ele queria que o professor descobrisse se os cogumelos possuíam ou não alguma característica benéfica que se aplicasse a si. Era uma pena que não podia levar o cogumelo para fora do abrigo, caso contrário, teria trazido para o professor ver. O professor só ouviu atentamente a descrição do cogumelo e depois fez algumas perguntas. Após uma breve pausa, falou: de acordo com o que você me disse, este cogumelo vermelho parece ser algo bem poderoso. Professor Sam, tem algum jeito de ver se esse cogumelo vermelho é benéfico para os humanos? Ansem pensou que as tartarugas polares tinham a capacidade de encontrar plantas raras para comer. A comida que as supercriaturas consumiam tinha que ser boa, mas os humanos eram biologicamente diferentes das criaturas, então Ansem não tinha certeza se os humanos poderiam ou não comer. As plantas do abrigo têm grande poder. Elas devem ser bastante eficazes em humanos, mas os nossos corpos são bem diferentes. É difícil dizer se os efeitos serão benéficos ou não. Depois disso, o professor Sam fez uma pausa. Ele hesitou por um momento, mas depois começou a falar com Ansem novamente. Tenho que te contar algo. Só que esqueça completamente tudo o que eu disser. Não importa o que, nunca conte isso aos outros. Entendi, Ansem respondeu com certa dúvida. O professor Sam então falou: no terceiro santuário de Deus, existem algumas plantas incríveis que podem melhorar os genes. Mas, ainda assim, os seres humanos ainda não descobriram completamente quais são benéficas e quais são prejudiciais. A forma como esses alimentos são consumidos também é importante. Se ingerido incorretamente, os benefícios esperados podem acabar se tornando mortais. Ansem pensou que o professor disse era bastante estranho,
Então respondeu: se os humanos não podem determinar os efeitos que uma planta trará, como podemos descobrir quais podem melhorar os genes humanos? Não vou responder isso, mas você vai entender depois que entrar no terceiro santuário de Deus. O professor Sam parecia se esquivar da pergunta dele, de modo que mudou rapidamente de assunto. Ele só disse para Ansem alguns métodos simples que poderia usar para ajudar a determinar o que o consumo do cogumelo vermelho poderia fazer. Ansem ficou ainda mais curioso. Havia alguns transcendentes, uns 100.000, pelo menos. Mesmo assim, as informações sobre o terceiro santuário de Deus eram limitadíssimas. Os transcendentes nunca falavam sobre isso, e havia pouquíssimas informações disponíveis na aliança. Agora, com o professor Sam não querendo mais falar sobre o terceiro santuário de Deus, a curiosidade do Ansem só aumentou. De acordo com o conselho que o professor Sam deu, Ansem ia dar o cogumelo vermelho para outra criatura experimentar. Talvez então visse os efeitos que isso poderia causar. Ansem então pensou consigo: será que a raposa prateada vai querer comer? De volta ao Palácio de Cristal, Ansem pegou a raposa prateada e colocou o cogumelo vermelho na frente da boca dela. Ele estava ansioso para ver como ela reagiria. Capítulo 586 – Teste de veneno. A raposa prateada viu o cogumelo vermelho, abriu a boca e engoliu. E então Ansem e a raposa se entreolharam. Não houve movimento por um tempo. É só isso? Me dê alguma reação, pelo menos. Ansem esperou um pouco mais, porém, ainda assim, a raposa prateada não reagiu. Ela poderia muito bem ter comido uma barra de chocolate. Depois de esperar um pouco mais, ainda não havia sinal de nenhuma mudança. A única coisa curiosa que descobriu foi que a raposa prateada estava muito interessada em comer o cogumelo. Felizmente, Ansem sabia onde poderia encontrar outros dois, lá naquele local na neve. Então voltou para aquela tundra congelada e desenterrou um dos dois cogumelos restantes. Desta vez, porém, não deu para a raposa prateada. Em vez disso, cortou em pedaços e pendurou uma fatia em uma árvore. Em seguida, esperou para ver se alguma criatura nas proximidades se interessaria por ela. Não demorou muito até um javali chegar. Veio pelo cogumelo, só que, apesar de alguns saltos extenuantes, não conseguiu agarrar a comida desejada. No entanto, não desistiu tão facilmente, visto que então circulou em torno do cogumelo que estava pendurado na árvore, recusando-se a desistir dele. Um tempo depois, algumas criaturas menores chegaram, como cobras e insetos. Havia um esquilo entre eles, que rapidamente subiu a árvore e pegou o cogumelo, depois engoliu com pressa o pedaço. O esquilo tinha pelos grisalhos, só que ficou vermelho após comer o cogumelo. Então, a criatura brilhou como uma bela joia de rubi. Ansem pegou mais algumas fatias do cogumelo e espalhou pela área, para ver se poderia testar em mais algumas criaturas. Ansem então descobriu algo novo. Nem todas as criaturas estavam interessadas no cogumelo, apenas uma boa parte delas. Mas cada criatura que Ansem viu comer um pouco desse cogumelo teve uma mudança notável. A resposta delas à comida foi muito diferente da reação da raposa prateada, que não fez nada, nem mesmo peidou. Quando as criaturas comuns comiam, no entanto, pareciam mais inteligentes, mais energizadas e, claro, vermelhas. Porém, além disso, Ansem não podia dizer o que mais. Ansem registrou a reação dada pelas criaturas ao comer um pedaço do cogumelo vermelho e depois retornou à aliança, onde enviou os dados ao professor Sam para análise. O professor Sam disse que precisaria de um tempo e que daria ao Ansem os resultados de sua pesquisa em cerca de 2 dias. Ansem tinha meio cogumelo que planejava manter, só que foi um azar que deixou jogado e a raposa prateada sentiu o cheiro do cogumelo, correu e devorou tudo. Depois de comer o cogumelo, ela pulou nos braços do Ansem e adormeceu. Ainda bem que não peguei os dois, caso contrário, todos estariam na barriga dela. O que seria um desperdício. Ansem ficou feliz.
Que Xiuwen ainda estava longe negociando com Li Xingun e Felipe ainda não havia retornado. Ansem só podia assumir que as negociações não estavam indo tão bem, só que não estava com pressa, então teve tempo de sobra para relaxar e ler alguns livros. Ele também passou um tempo treinando o Sutra Dongguan e a Força Solar de Jade. Até conseguiu arranjar um tempo para praticar um pouco da dupla esvoaçada. No geral, os dias foram calmos e sem contratempos. Fazia um tempo desde que as coisas estavam tão tranquilas. Ansem, após a minha análise, cheguei à conclusão de que o cogumelo vermelho que descobriu é uma provisão que pode aumentar a vitalidade de quem come. Não é o resultado de pesquisa mais aprofundado, mas sugiro que você mesmo experimente. Coma um pouco e veja o que acontece. O professor Sam parecia estar bastante interessado no cogumelo vermelho. Ele não esperou Ansem atender o seu pedido e entrou em contato assim que pôde. Você não acha que haverá algum problema com isso, ou acha? Ansem achou um pouco estranho, pois ficou com medo de comer isso no abrigo. Só coma um pouco, não mais do que 10 gramas. Mas esteja preparado. Se algo der errado e não cair bem no estômago, tenha pelo menos uma mistura alquímica para desintoxicar. Remédio geral para doenças também deve servir. Você provavelmente só vai depender de si mesmo, então esteja bem preparado. Depois disso, o professor Sam continuou, mas, pelo que posso ver, não deve ser prejudicial. Se realmente é algo que pode fortalecer o corpo, então não perca tempo. Só não coma muito, para que não te faça mal. Vou levar em consideração. Ansem não se atreveu a dizer que realmente tentaria comer. É uma pena que eu não conheça ninguém no campo de gelo. Se conhecesse, poderia pedir para alguém te acompanhar e ajudar a testar, o professor Sam falou com um tom de voz arrependido. Só que o que ele acabou de falar deu uma ideia para Ansem. Se não queria correr o risco de comer, por que não encontrar outra pessoa para comer no seu lugar? O Juting tem um perfume mortal. Não deve ser nenhum problema para um homem tóxico como ele experimentar. É isso, vai ser ele. Ansem decidiu que ele seria sua cobaia. Juting tinha que ser a cobaia, pois se fosse alguém mais próximo de Ansem e algo desse errado, ele não poderia lidar com a responsabilidade de prejudicar seus amigos. Além disso, Juting era conhecido por comer veneno como se fosse algo natural, então não havia ninguém mais qualificado para experimentar o cogumelo vermelho do que ele, de qualquer jeito. Ansem pegou o último pedaço de cogumelo que tinha de quando estava testando nas criaturas do campo de gelo e jogou em uma refeição que estava cozinhando. Ele preparou alguns pratos diferentes e convidou Juting para jantar. Venha, vamos beber juntos esta noite. Ansem arrastou Juting para se sentar, falando com uma simpatia autoritária. Juting olhou para Ansem com uma expressão extremamente intrigada, pensando, por que ele me convidou para jantar? Deve estar conspirando contra mim ou algo do tipo. A comida está envenenada? Ele quer me envenenar, hein? É isso? De jeito nenhum, ele não é tão burro. Sem dúvidas sabe que tenho perfume mortal e sou imune a veneno. Deve ter ficado maluquinho da cabeça, se pensou em me envenenar. Ansem estava sendo todo legal, servindo ao Juting o máximo de comida que podia, enchendo sua bebida depois de cada gole. Ju, você se acostumou a viver aqui no campo de gelo? Se tiver problemas, pode contar comigo. Posso não ser capaz de ajudar com grandes coisas, mas se for algo simples, farei o que puder para tornar sua vida aqui ainda mais confortável. Juting então ficou com a pulga atrás da orelha e pensou, tem alguma coisa errada. Ele deve estar me bajulando porque precisa da minha ajuda em algo. Não tem como estar sendo tão gentil assim do nada. Juting revirou os olhos e então pensou de um jeito idiota. Tudo bem, se quer a minha ajuda ao ponto de ser legal comigo, então o pai tá on. Se quiser algo, só falar. Considerando nossa relação, não há necessidade de todo esse show. Juting estava zombando da comida e bebendo vinho enquanto falava. Curiosamente, eu quero mesmo a sua ajuda em algo, disse Ansem.
Então, manda brasa. Somos amigos, não precisa de todo esse rodeio, só ir direto ao ponto. Se eu puder ajudar, o tom de voz do Ju Ting então mudou. Sabe, é difícil viver. Sou tão pobre. Tô toda hora sem grana. Sem problema. Se me ajudar, te arranjo uns 10.000. Sem problema, Ansem falou. 10.000? Ju Ting congelou, pensando, o que você acha que eu sou? Um mendigo? 10.000 nem paga meu suco da tarde. Ju Ting riu e respondeu, 10.000 haha. Você quer que eu te ajude a beber alguma coisa? Tipo isso. Desenterrei alguns cogumelos no campo de gelo. Quero que você experimente um pouco e me diga se são venenosos ou não. Eu sei que você tem perfume mortal, o que te torna imune. Você só vai me dar 10.000 para fazer algo tão perigoso assim? Ju Ting olhou para Ansem com uma expressão como se ele fosse um pão duro de merda. Ah, não. Ansem deu um tapa no colo dele. Ah não, o quê? Ju Ting parecia assustado. Por que não falou antes? Pensei que já tinha concordado, saca? Eu já servi a comida. Ansem estava com um rosto de inocência. Seu desgraçado. Ju Ting se sentiu traído. Capítulo 587. O uso dos cogumelos vermelhos. Ju Ting não tinha medo de ser envenenado, era apenas que Ansem era tóxico o suficiente. Ju, não se preocupe. Seu perfume mortal é o melhor, para que ficar com medo de uns cogumelinhos. Mesmo que sejam venenosos, não há como eles envenenarem você, o rei do veneno, não é? Ansem fez o seu melhor para acalmá-lo. Acho que sim, Ju Ting disse com arrogância, mas então mudou de expressão e falou, mas isso é diferente. Eu sei que sou bom, mas bom ou ruim, 10.000 não é suficiente. Sem problema. Aumento sem problema o valor do seu serviço para 20.000, Ansem disse com um sorriso. Ju Ting ficou com raiva e implorou, Ansem, você não trata os profissionais com o devido respeito que merecem. 20.000? Ganho mais como pedreiro. Você, me faz, algo está errado. O que foi? É o veneno? Não se preocupe, tenho remédios preparados. Rápido, engula isso goela abaixo e eu vou te levar para o centro de desintoxicação para que eles possam limpar o seu intestino. Ansem pegou rapidamente o remédio que o professor Sam recomendou. Mas quando olhou para trás, o rosto e os olhos de Ju Ting ficaram vermelho rubi. Ele ficou ofegante como um touro enfurecido e suando em abundância, enquanto olhava para Ansem. Ju, não me olhe assim. Pensei que você era imune aos venenos fatais por causa do perfume mortal. Quem diria, antes que Ansem pudesse terminar sua frase, Ju Ting começou a rasgar as roupas do corpo. Para sua surpresa, foi revelado um corpo musculoso. Seu amigo tinha um corpo trincado. Caralho, o que você está fazendo? Ansem estendeu as mãos para impedir Ju Ting de se aproximar. Os olhos dele estavam vermelhos de prazer, e enquanto avançava no Ansem, tentou subir em cima dele para arrancar as roupas. Ju Ting tentou beijá-lo com a ferocidade de um urso excitado. Quero. Eu quero, Ju Ting gemeu e gemeu entre os murmúrios. Puta que pariu! Esses cogumelos não são afrodisíacos, né? Ansem empurrou Ju Ting para longe dele e saiu correndo da sala, depois fechou a porta na cara do agressor lascivo e trancou com força. Pang! 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 Ju Ting esmurrou a porta de pedra como um louco. Ju, aguente! Vou te arranjar uma mulher. Ansem ficou feliz que as portas do abrigo eram feitas de pedra. Devido à força necessária para derrubar tal porta, não havia como Ju Ting ser capaz de escapar. Não aguento mais! Ju Ting gritou por trás da porta de pedra. Aguente! Use a mão primeiro, enquanto procuro por uma mulher nesse meio tempo. Ansem verificou 2 vezes se a porta estava trancada com firmeza e depois se mandou.
Após caminhar pelo abrigo Deus Negro por um tempo, Ansem se deparou com uma mulher pobre que estava desejando vender o corpo para se sustentar. Em um cavalo, ela voltou com Ansem. Ju, vim para resolver todas as suas necessidades. Quando Ansem abriu a porta, ele viu Jutin esparramado pelo chão com alguns pedaços de pano no corpo. Bolas amassadas de tecido estavam espalhadas pela sala. Ansem, você é mesmo um ser humano? Não acredito que me deu Viagra. Jutin ficou furioso e correu em direção ao Ansem, tentando agarrar pelo pescoço. Ansem se esquivou do ataque que se aproximava e tentou argumentar com ele, falando: Ju, viu? Trouxe uma mulher para você. Mas quem imaginaria que você terminaria tão rápido, hein? Rápido, uma ova. Você demorou 2 horas, e aqui estava eu, sozinho e quase sangrando. E falando nisso, que tipo de mulher você me trouxe? Parece que essa vagabunda gorda tem 200 quilos. É uma criatura mutante? Jutin gritou com raiva para Ansem. Uma gordinha é boa, você nunca vai entender. Ansem esperou um pouco até Jutin se acalmar e depois perguntou: Ju, além disso, sabe me dizer se o cogumelo vermelho teve outro efeito em você? Antes de responder, Jutin estendeu a mão e disse: pagamento primeiro. Sim, sim, sim. Ansem enfiou a mão nos bolsos e presenteou Jutin com algumas notas de milhares de dólares. Lamentando que havia submetido Jutin, falou: eu sei que deveria dar 20 mil, mas tome 30. Considere como eu me desculpando e tentando compensar no que te meti. E o pagamento por essa mulher sairá do meu próprio bolso, não precisa cobrir a taxa. Jutin pensou que era aceitável, até que a mulher foi mencionada. Então seu rosto ficou sombrio. De repente, jogou o dinheiro de volta no Ansem. Ninguém quer seu dinheiro de merda. Passa logo aquela coisa. Quero mais da coisa vermelha. Por quê? Para que você quer isso? Ansem abriu os olhos e encarou Jutin. Não é da sua conta. Você me deve, não é? Considere como uma retribuição. Jutin falou com um temperamento repreensivo. Ansem tirou a última mordida de cogumelo. Ele mostrou para Jutin, mas, quando seu amigo tentou pegar, Ansem recuou a mão. Ele sorriu para Jutin e falou: já te dei uma fatia. Este é o único que me sobrou. Se quiser, vai ter que me dizer o que ele faz. Além de me deixar com tesão, é isso que quer dizer? Jutin disse, antes de estender a mão novamente. Ansem evitou a pegada de novo e falou: desembucha logo. Jutin então disse para Ansem que o cogumelo funcionava não apenas para aumentar o desejo por atividade sexual, como também para fortalecer consideravelmente os rins. Os efeitos eram poderosos ao ponto que seus rins estavam realmente quentes até agora. Era como se tivesse 2 garrafas de água quente dentro dele. Ele estava transbordando de tanta energia que, mesmo depois de brincar sozinho por tanto tempo, ainda não se sentia cansado. Isso é mesmo das boas. Depois que Ansem ouviu o que o cogumelo vermelho fez, ficou bastante feliz. Algo assim definitivamente beneficiaria seu progresso com a força solar de Jade. Aprender sozinho sem suplementos levaria muito tempo, afinal. O cogumelo vermelho teve efeitos incríveis, e se fosse consumir um cogumelo inteiro, Ansem se perguntou se poderia ser capaz de terminar o estudo da força solar de Jade. Mas o efeito colateral mais flagrante do cogumelo era bastante tentador para Ansem. Ele se perguntou o que poderia acontecer se desse para Ji Yanran comer. Ainda assim, não era capaz de levar o cogumelo vermelho para fora do abrigo, e Ji Yanran não estava nem perto do campo de gelo. No final, Ansem não deu o último pedaço de cogumelo vermelho para Jutin. Os efeitos sexuais da coisa eram muito assustadores. Era tão poderoso que nem mesmo o perfume mortal podia resistir. Ansem ficou preocupado que Jutin pudesse usar o cogumelo vermelho para um propósito ruim, então se recusou a entregar. Jutin saiu com raiva.
Ele pegou os 30.000 e xingou Ansem inúmeras vezes antes de partir. Ansem então voltou para seu quarto e trancou a porta. Ele olhou para o último pedaço de cogumelo na mão, olhou e olhou até que finalmente colocou na boca. Ele mastigou um pouco, e logo a sensação agradável em seus dentes se tornou um calor na barriga. Seus rins já estavam bastante quentes e agora ficaram ainda mais quentes. Era como se houvesse 2 fogões pequenos dentro dele, gerando uma fonte interminável de energia. Ao mesmo tempo, Ansem sentiu todo o seu corpo se aquecendo. O que estava abaixo do cinto poderia segurar o céu. Ele estava começando a se sentir excitado e foi dominado pelo desejo de rasgar as roupas. Ansem cerrou os dentes e aguentou esse sentimento, executando a força solar de Jade como fazia. Ele queria usar a força solar de Jade para absorver o poder do cogumelo vermelho. Enquanto fazia isso, alguém bateu na porta. Detrás dela, a voz de uma mulher chamou pelo seu nome. Capítulo 588, Entrando. Ansem ficou estarrecido quando uma sensação de queimação sobrecarregou seu interior. Seus rins estavam fervendo de calor, até parecia que viraram 2 bolas de fogo ricocheteando em torno do seu corpo. Por causa disso, não se sentiu bem. Merda! Por que você veio aqui logo agora? Ansem não tinha a força de vontade necessária para suprimir a desordem que estava acontecendo dentro dele. Ansem ficou em transe e não conseguiu diferir de quem era a voz e nem do se que tratava. Mas, independentemente disso, não precisava ouvir, porque podia adivinhar quem era. Seu quarto não recebia visitas frequentemente, pois era algo que poucos ousariam fazer. Apenas Yang Manli visitava do nada, quando havia assuntos importantes para discutir. Além dela, não havia mais ninguém. Pensando nas pernas carnudas e brancas da Igmanli, Ansem sentiu seu cérebro começar a implodir, não conseguia tirar da mente aquelas pernas maravilhosas e não queria nada mais do que derrubar a porta e pular nela. Ele deu o seu máximo para suprimir o tesão e dobrou o esforço na força solar de Jade, fazendo o possível para aguentar esse desejo. No segundo santuário de Deus, ao contrário do primeiro, qualquer um poderia entrar no quarto de outra pessoa. Só que Ingmanli não era do tipo que entrava na cara dura no quarto de outra pessoa, então ele não ficou preocupado com uma possível intrusão. Se Ansem não a visse em pessoa, então tinha certeza de que conseguia vencer essa força lasciva que o estava consumindo. Só que então viu seu mundo desabar quando ouviu a porta sendo aberta. Puta que pariu! Ingmanli, pensei que fosse uma pessoa reservada. O que está acontecendo com você hoje? Ansem estava com a mente nublada e com o coração em chamas. Ele ouviu os passos de uma mulher entrando no quarto, de modo que Ansem fechou os olhos à força e se manteve assim, mas, quando ouviu a voz dela, a determinação da sua vontade pereceu diante das maquinações dos prazeres. A imagem do belo corpo nu de uma mulher foi onipresente, mergulhada em todos os seus pensamentos. Enquanto tentava suprimir os desejos carnais, seu rosto começou a ficar vermelho. Em seguida, seu nariz começou a sangrar. A mulher estava se aproximando cada vez mais do Ansem, de modo que ele quase gritou para pedir ajuda. Os efeitos do cogumelo vermelho eram poderosos demais. Juting era conhecido por possuir uma vontade forte, mas até mesmo ele ficou ansioso para pular em cima de um homem para liderar o prazer. Dessa forma, era possível imaginar o poder desse cogumelo. Ansem não se atreveu a abrir a boca ou os olhos, porque ficou com medo de que, se começasse a falar, ou mesmo abrisse os olhos para olhar, sua mente perderia todo o controle para o tesão que estava tentando conquistar sua mente. Saia! Eu amo mulheres, mas só vou me deitar com a que eu amo. Não sou totalmente contra tomar pílulas para aumentar a excitação, mas isso não devia ser o trabalho da mulher? Como posso digerir uma e ficar com um tesão da peste? Saia! Saia! Suma daqui! Desapareça, Igmanli! Ansem estava se encorajando para não cair na tentação, mesmo com toda essa rebelião na sua mente. Porém, a mulher continuou se aproximando dele, parecia que descobriu que tinha algo de errado com o comportamento dele.
Ela caminhou na frente de Ansem, tentando dar uma olhada nele. A mulher estava se aproximando muito, e Ansem conseguiu sentir o seu cheiro. Era como se todo o seu corpo estivesse em chamas e seu nariz jorrasse como uma fonte. Ansem estava lutando contra o desejo de abrir os olhos e mordeu os dentes, mantendo fechados. Ele mordeu a própria língua até sangrar, esperando que a adição da dor pudesse ajudar a vencer o tesão, o que fez seus lábios sangrarem. A mulher franziu a testa, acreditando que deu algo errado durante o treinamento do Ansem. Então, de repente pensou que sua entrada não convidada era o catalisador para esse aparente contratempo de prática. A mulher se inclinou e estendeu a mão para sentir o pulso do Ansem pelo pescoço, parecendo ansiosa para descobrir o que havia acontecido com ele. Contudo, quando seus dedos delicados tocaram o pescoço dele, as comportas da sua mente caíram na perdição. Parecia que os dedos estavam trazendo um fogo, que fez Ansem abrir os olhos. Uma bela mulher estava diante dele, uma que tinha um corpo perfeito de violão. Sua altura era quase a mesma da dele, ela estava vestindo um traje de batalha branco e apertado. As curvaturas das pernas grossas e longas, bunda volumosa e peitos grandes foram destacados no traje, perfeitamente esculpidos, angulados e curvilíneos para chamar a atenção de todos, deixando seus corações acelerados. Seu rosto delicado era tão rigoroso quanto elegante. Era o rosto de alguém que era difícil se aproximar. A mulher estava diretamente na frente dele, e seus lábios se abriram como se quisesse dizer algo. Mas, neste momento, Ansem não conseguia ouvir mais nada. Essa mulher podia não se parecer com Enman Li, mas era ainda mais atraente, com um corpo e personalidade que ele preferia ainda mais. Assim, perdeu todo o autocontrole. Uma aura de maldade total brilhou nos olhos dele, de modo que estendeu as mãos e tentou agarrar a mulher. A distância era grande o suficiente para que ela pudesse recuar um passo a fim de evitar essas mãos lascivas. O rosto da mulher não mudou, apenas olhou para Ansem com um olhar estranho. Porém, no segundo seguinte, sua expressão mudou, porque não podia acreditar que Ansem estava vindo atrás dela. A mulher pensou que seria impossível para ele fazer isso, mas fez. Não demorou muito para que suas costas estivessem contra uma parede e não houvesse outro lugar para ir. Ansem bloqueou todas as saídas, e era impossível para ela fugir agora. A mulher ficou incrivelmente zangada e estarrecida ao ponto que estendeu a mão para bater nele, mas rapidamente se conteve, porque sabia que havia perturbado o treinamento e causado essa situação. Neste momento, os olhos dele estavam vermelhos como sangue, o que mais do que sugeria que algo estava errado. Dessa forma, recuou o soco. Assim que hesitou, Ansem agarrou o traje de batalha da mulher. Em instantes, sua roupa que havia sido projetado para resistir a balas foi rasgada pelas mãos lascivas dele. Seu par suculento de seios grandes e brancos estava agora em plena exibição na frente dele. Ansem se jogou na mulher e a empurrou contra a parede. Uma mão agarrou um dos seios grandes, que devia ser impossível de segurar completamente, e sua outra mão se estendeu para apertar a bunda firme e carnuda. Em seguida, ele baixou os lábios para selar os dela. A mulher arregalou os olhos e seu corpo congelou. Em apenas alguns segundos, seu corpo curvilíneo e carnudo foi agarrado e tocado por Ansem. Um segundo depois, seus olhos foram preenchidos de ódio, de modo que olharam para ele com intenção assassina. Era como se todo o seu corpo tivesse entrado no modo furioso. Agora parecia que seu corpo emitia uma luz roxa, enquanto assumia a forma de uma fada. Pang! Um joelho poderoso atingiu com força o estômago do Ansem, o que fez o babuíno excitado voar pela sala. Em seguida, a mulher pulou e o atingiu com as pernas, que pareciam machados de batalha, enquanto ele ainda estava no ar. Antes que pudesse sequer cair no chão, ela deu um chute lateral de novo. Pang! 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 As pernas delgadas se tornaram armas assustadoras que atingiram Ansem por volta de 30 vezes. E, durante todo o tempo em que foi espancado pela direita, esquerda e até mesmo por baixo, ele não tocou no chão. Seus seios expostos saltaram e balançaram a cada chute.
A mulher sabia que havia algo de errado com Ansem, no entanto, isso a ajudou a se acalmar um pouco. Assim, só usou as mãos para tentar esconder seus seios oscilantes e gelatinosos. Capítulo 589 – Absorvido. A luz roxa que estava sendo emitida do corpo da mulher começou a desaparecer. Ainda estava brava de verdade, só que conseguiu limitar quanto poder exercia no agressor excitado. Se não tivesse, com o poder de alguém que desbloqueou o primeiro bloqueio genético, um chute teria sido suficiente para acabar com Ansem. Ficou claro para ela que algo deu errado com ele. Então, mesmo estando com raiva, conseguiu limitar sua forca na hora de atacar. Especialmente com a luz roxa, que entrou no corpo dele, ela tentou percorrer seu corpo e limpar a mente de qualquer força invasora. Ansem estava com o corpo todo dolorido, só que foi capaz de sentir uma sensação estranha, mas gentil, fluindo por todo o seu interior. Parecia que estava ajudando a subjugar e eliminar os efeitos do cogumelo vermelho consumido. Ele começou a recuperar a clareza e, quando recuperou bastante, conseguiu fechar os olhos e se concentrar na execução da força solar de Jade. Em seguida, começou a absorver a luz roxa e o cogumelo vermelho nos rins. Quando essas duas forças distintas entraram nos rins, elas fizeram os órgãos brilharem em cores destacadas. Seus rins então começaram a brilhar como pepitas vermelhas, roxas e douradas. Essa quantia de poder preencheu todo o seu corpo. Ansem sentiu uma alegria tremenda no fundo. Tendo ambos os poderes consumidos e revigorados, sentiu como se sua força solar de Jade estivesse ficando cada vez melhor. O processo foi rápido e sem problemas, de modo que parecia que tudo acabaria em breve. A mulher invocou a armadura de alma de besta para cobrir seu corpo e se sentou numa cadeira. Entre seu rubor, ela ficou com um olhar curioso e complexo no rosto enquanto observava Ansem. Eu devia ter te matado. A mulher pensou na cena vergonhosa e terrível das apalpadas a que havia sido submetida e olhou para Ansem com nojo. A rainha viajou pelo campo de gelo e acabou descobrindo que ele estava morando na área da Wangfu Pinkin, então pensou em fazer uma visita para perguntar algo. A rainha não queria perturbar ou afetar ninguém, então veio sozinha durante a noite. Com suas habilidades de espionagem, sabia que não seria descoberta a caminho de lá, mas isso foi a última coisa que esperava acontecer. Quando pensou no seu corpo sendo tocado por um homem como Ansem, ficou com vontade de bater nele até a morte. Mas também ficou em conflito com o fato de que foi seu distúrbio que provavelmente provocou a lascívia fora de contexto. Ela não culpou Ansem, mas pensou de novo em como seu corpo, que nunca fora tocado por outro homem antes, foi tão vigorosamente acariciado por alguém de tal maneira. Ela corou bastante e mordeu os dentes com incerteza até quase tirar sangue. Só que havia outra coisa formigando os pensamentos da rainha. Com seu talento, sabia que deveria ter afastado Ansem e o mantido longe, mas, quando se moveu e usou o Gol Celestial, ele foi capaz de seguir cada passo e bloquear seu caminho. Talvez isso pudesse ser atribuído em grande parte ao tamanho pequeno da casa de pedra, porém, também existia o elemento surpresa. Ela nunca imaginou que Ansem possuísse um poder como esse, então foi esse choque repentino que levou à sua desvantagem. Foi ela quem ensinou o Gol Celestial, mas seus cálculos de progresso dele com a habilidade estavam obviamente incorretos e levaram a esse erro grave. Sua mente e corpo não estavam preparados, e foi por isso que foi empurrada contra a parede. Se a rainha estivesse preparada para o que aconteceria, as coisas teriam sido diferentes e teria sido impossível para Ansem seguir seus passos e prendê-la na parede. Como ele fez isso? Essa dúvida ficou gravada no coração dela. Ela só ensinou o básico do básico, mas já havia mostrado que seu nível com a habilidade não estava muito atrás dela. Nesse ritmo, inevitavelmente ficaria melhor. Com a aptidão do Ansem e o número de habilidades que treinou ativamente, era improvável que perdesse para ela em uma luta total também, o que surpreendeu em muito a rainha, visto que quase não acreditava que o pouquinho da habilidade que ensinou se desenvolveu a tal nível. A aptidão física dele também era incrivelmente alta,
visto que não estava muito atrás da dela, apesar do fato de que seu primeiro bloqueio genético permanecia bloqueado. Pelo que podia se lembrar, Ansem estava no segundo santuário de Deus há pouco mais de um ano. Sem falar que essa região não era populosa, então alcançar tais níveis de habilidade e capacidade aqui em tão pouco tempo era quase aterrorizante. Ia testar seu poder, mas parece que não faz mais sentido agora. Talvez eu deixe você se juntar a mim quando desbloquear seu primeiro bloqueio genético. Só que... A rainha então pensou na cena de antes. Parte dela queria partir e nunca mais colocar os olhos nesse desgraçado novamente. Só que a rainha era a rainha, sem mencionar que era mais determinada do que a maioria das mulheres, assim, não foi embora, de modo que simplesmente continuou sentada olhando friamente para Ansem. Quando Ansem finalmente absorveu o cogumelo vermelho e a luz roxa, mesmo não tendo terminado de aprender a força solar de Jade como esperava, os efeitos colaterais de excitação pareciam ter desaparecido totalmente. Porém, valia a pena notar que essa pequena vitória só havia sido alcançada por causa da ajuda da luz roxa. Agora que seu rim absorveu a luz roxa, as coisas pareciam diferentes. Ele acreditava que se comesse o cogumelo vermelho de novo, não seria mais afetado pelo tesão. Para testar isso, tudo o que teria que fazer era coletar o último cogumelo e comer, depois praticar a força solar de Jade uma última vez para terminar seu treinamento. Ansem abriu os olhos e viu na sua frente a rainha olhando friamente para ele. A cena de toda a sua tensão sexual e deplorável apareceram na sua mente, de modo que não pôde deixar de olhar para o peito dela quando imaginou que agarrou os seus seios antes. Excelente! Eles eram excelentes. Ansem havia colocado os olhos em muitas garotas bonitas no seu tempo, mas esta foi a única deslumbrante que era tão poderosa quanto ele. E seu par de seios não era de forma alguma inferior aos possuídos pela Wang Fu Pinkin. Basicamente, tudo nela era perfeito. Vai! Continua olhando se quiser morrer. A rainha olhou friamente para Ansem. Seu rosto não exibia emoção, mas a raiva continuava fervendo no seu coração. Se o comportamento do Ansem não tivesse sido desencadeado por sua intrusão, ela já teria batido nele até a morte. Foi mal, mas estou no meu quarto. Foi você quem invadiu, não pode me culpar. Ansem tossiu ao falar isso. Ele viu que a mulher continuava encarando e percebeu que ela queria matá-lo. Em seguida, sentiu calafrios, depois mudou de assunto e perguntou: quem é você, afinal? E por que veio aqui? Ansem nunca tinha visto o rosto da rainha antes e ainda estava perturbado pelos pensamentos lascivos de antes. Ainda teve uma amnésia leve sobre o que aconteceu quando foi espancado, assim, acabou se esquecendo das habilidades que ela usou para dar uma surra nele. Contudo, Ansem sentiu que conhecia a rainha de algum lugar por causa do temperamento geral dela. Rainha, ela contou. Ansem ficou boquiaberto e falou: é você. Por que está aqui? Depois que a rainha se apresentou, Ansem entendeu por que parecia tão familiar. Somente alguém com o poder que possuía, diminuindo a presença de qualquer outra mulher que havia conhecido antes, poderia se chamar de rainha. Só estou de passagem. Vim aqui para ver se você era capaz o suficiente para se juntar à nossa caça, mas pelo que vi até agora, não acho que seja. Quando você vai desbloquear seu primeiro bloqueio genético? A rainha falou sem emoção. Ela realmente ficou impressionada com as habilidades e aptidão física que Ansem possuía, mas seria tudo em vão se não tivesse desbloqueado o primeiro bloqueio genético. Sem isso, nunca sobreviveria à luta em que ela participaria. Acho que ainda vai demorar um pouco, mas creio que ainda posso ser de ajuda na caça, respondeu Ansem. A rainha não disse mais nada, apenas se levantou e se preparou para sair da sala. A razão pela qual ficou foi para que pudesse fazer essa pergunta e ver como Ansem responderia. Afinal, foi por causa dela que ele se comportou dessa maneira. Capítulo 590 – Poder Infinito. Ansem não pediu para a rainha ficar. Afinal, o que havia acontecido antes era muito embaraçoso.
Onde te encontro depois de desbloquear o primeiro bloqueio genético? Ansem perguntou. Envie uma mensagem para Pinkin. Ela vai te contar, a rainha respondeu, enquanto saía do quarto. Na saída, parou e falou, sobre o que aconteceu antes, você é um homem morto se qualquer coisa se espalhar. Em seguida, desapareceu de vista. Vendo a rainha sair, Ansem pensou em todas as palavras delas. Claramente, a própria rainha havia desbloqueado o primeiro bloqueio genético. Além disso, disse o termo nós, o que significava que não estava caçando sozinha. Alguém tão poderosa como ela precisava de outros do mesmo nível para caçar? Havia apenas uma possibilidade em que Ansem poderia pensar, eles estavam caçando uma super criatura. Será que já conseguiram matar uma antes? Ansem ficou perturbado com essa revelação, porém, ainda não havia desbloqueado o bloqueio genético, de modo que não estava qualificado ainda para se juntar a eles. Parece que devo apressar com o Sutra Dongguan, mesmo não sabendo o que fazer. Ansem continuou sentado onde estava, pensando nas coisas. Se quisesse desbloquear o primeiro bloqueio genético, a maneira mais rápida era por meio do domínio da pele de Jade. Só que ficou com medo de aprender essa habilidade completamente, devido ao medo de se tornar como o povo cruel da família Xue, o que era uma decisão difícil. Usei o Sutra Dongguan por tanto tempo, então talvez a pele de Jade já foi purificada. Vou dar uma chance. Ansem agora queria descobrir de verdade se o grupo da rainha estava mesmo caçando uma super criatura e se já tinham matado uma antes. Para isso, pensou que valia a pena o risco de treinar a pele de Jade. Contudo, já possuía o Sutra Dongguan e sempre poderia usar o Sutra para atenuar os efeitos, se houvesse algum problema ao aprender a pele de Jade. Porém, antes de continuar aprendendo a pele de Jade, voltou à bacia nevada para pegar o último cogumelo vermelho. Em seguida, cortou em fatias finas e usou para treinar a força solar de Jade. Continuou sofrendo com a sensação de queimação, mas agora estava sob controle. Depois que absorveu a energia do cogumelo vermelho, seu rim brilhou e seu poder parecia ilimitado. No entanto, o seu coração parecia estranho. A força solar de Jade que aprendeu estava correta, só que agora parecia um pouco diferente de antes. Havia uma luz roxa e misteriosa brilhando ao lado dela. Acho que essa luz roxa é o poder da rainha que entrou em mim. Deve ser o poder que ganhou ao desbloquear o primeiro bloqueio genético também. Mas como posso usar isso a meu favor? Não faço ideia se é uma coisa boa ou ruim, já que parece estar preso no meu rim agora. Ansem ficou perdido em pensamentos. Seja qual for o caso, parecia que sua presença não trazia consequências negativas. Depois de consumir o resto do cogumelo, a força solar de Jade estava finalmente completa. Ambos os rins agora brilhavam como fogões, fornecendo energia infinita para Ansem o tempo todo. Não fazia ideia se o mantra da heresia foi afetado pela força solar de Jade, mas também havia completado o terceiro estágio, longevidade. Anteriormente, sempre que Ansem usava o mantra da heresia, seu coração não resistia ao uso prolongado, o que acabava danificando o seu corpo no fim. Contudo, após aprender a longevidade, não só o mantra da heresia ficou mais poderoso, como poderia usar o tempo todo sem prejudicar o seu corpo. É como se eu tivesse um poder infinito com a força solar de Jade e longevidade. Agora posso usar qualquer habilidade o tempo todo sem me preocupar em fazer uma pausa. Ansem ficou muito feliz quando percebeu isso. Até parecia uma trapaça. Podia não parecer nada especial quando estava inativo, mas era poderosíssimo ao ativar. Era como Li Dongmu que, quando usou o golpe de vento, concentrou todo o poder do corpo em um golpe decente. Só que precisava de um tempo longo para se recuperar após o ataque. Mas Ansem era diferente agora, já que poderia usar o golpe de vento o tempo todo sem descanso como se fosse natural. Não precisava mais fazer uma pausa. Era como jogar um jogo onde as pessoas tinham que reunir poder para liberar sua habilidade máxima. Só que, nesse caso, Ansem podia usar a habilidade suprema o tempo todo.
A força solar de Jade e longevidade fizeram uma combinação assustadora ao ponto que deixou Ansem estarrecido. Só que ele não sabia usar o golpe de vento. Claro, isso não importava, por causa da habilidade de força explosiva mais poderosa que existia, a Daga Trovejante. Antes, precisava esperar 8 segundos para poder usar de novo. Agora, conseguia usar repetidamente. Acho que vou ter que mudar a dupla esvoaçada um pouco mais. Ansem ficou muito feliz, apesar do trabalho extra. Sua habilidade dupla esvoaçada faltava em certos aspectos, já que sua vitalidade e poder nunca conseguiam permanecer altos o suficiente para atender às demandas da habilidade. Mas as coisas eram diferentes agora. Ansem poderia usar dupla esvoaçada em toda a sua extensão. Cada habilidade parecia uma suprema, então sua produção de dano provavelmente seria triplicada agora, facilitando em muito matar os espíritos gêmeos assim. Ansem ficou disposto a melhorar a sua habilidade. E lá foi ele modificar sua habilidade dupla esvoaçada mais uma vez, já que queria torná-la uma habilidade suprema. Ele trocou 5 licenças de classe S do Salão Santo por 5 habilidades de espada poderosas do nível evoluído, depois pegou as ideias das técnicas e as implementou na habilidade dupla esvoaçada, modificando para que cada habilidade realizada virasse uma suprema. A habilidade dupla esvoaçada era antes 2 habilidades de espada combinadas com mais de 100 movimentos. Após essa modificação vigorosa, esse número foi reduzido para 50, e, depois de um trabalho ainda mais intenso, conseguiu reduzir para 12. Esses 2 conjuntos de 12 movimentos eram as habilidades que causavam a quantia mais pura e concentrada de dano. Cada um dos 12 movimentos era uma técnica suprema com suas características únicas, e a combinação delas era um ataque tão devastador que nenhum oponente seria capaz de resistir às 2 esgrimas. Essa é a habilidade dupla esvoaçada que sempre quis. Lidar com os espíritos gêmeos não deve mais ser difícil. Mas será que Qixilwen já conseguiu convencer Li Xinglun e Felipe? Ansem não aguentava mais esperar para atacar o abrigo real. Qixilwen enfrentou muita resistência nas tentativas de convencer os dois. Isso porque era incapaz de resolver o problema dos besouros prateados, de modo que Li Xinglun e Felipe não se atreveram a atacar o abrigo real diante de tal ameaça. Dessa forma, Qixilwen teve que pagar um preço alto a fim de convencer os dois para se juntarem ao ataque. O campo de gelo pertencerá a mim, Qixilwen. Ele voltou ao abrigo Deus Negro todo animado. Tomar o abrigo real e se tornar o chefe dos campos de gelo era uma perspectiva emocionante para ele. E, obviamente, tal feito era o suficiente para o seu pai vê-lo sob uma nova luz, talvez até fosse capaz de herdar o Dom Lin. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já. Link na descrição do vídeo.